Olá estudantes, tudo bem? Meu nome é Rildo Duarte e vamos estar nas próximas 3 semanas tratando de segurança e saúde dentro da agroindústria. A agroindústria para a nossa região, a gente tem uma familiaridade muito grande. A gente vai encontrar muitas dessas atividades dentro do sertão, dentro do agreste e aqui na zona do litoral da capital também a gente encontra algumas atividades. Então você vai se familiarizar muito com esse tipo de atividade porque está próximo de você, você vai encontrar próximo de você sempre esse tipo de atividade. E aí a gente vai tratar durante essas 3 semanas de como você, como técnico de segurança, pode capacitar, pode conscientizar e pode transformar essa atividade que hoje em dia a gente ainda traz resquícios da escravidão. Desde que existe a colonização, a gente tem a agroindústria. Então a gente traz alguns traços, trabalhadores sem capacitação adequada, empregadores que não disponibilizam equipamentos necessários, condições necessárias. Então isso vai ser interessante para você ver como é que vai ser o seu papel como técnico de segurança. Além que o mercado de trabalho, principalmente para a região do sertão e a região do agreste, hoje em dia tem desenvolvido cada vez mais, porque as normas estão exigindo das empresas esse tipo de aplicação. Na primeira competência, a gente vai tratar basicamente sobre a NR31, a norma regulamentadora que trata não só da agricultura, mas da pecuária e de todas as outras atividades que são relativas à agroindústria. E aí a gente vai aprofundar um pouco o estudo da NR31, algo que vocês viram lá na disciplina de legislação aplicada. A professora deu uma passagem rápida, uma visão geral sobre a norma e a gente vai pegar os principais focos dentro dessa NR. Antes da NR31 existia o que a gente chamava de norma regulamentadora rural. Era uma norma bem específica para cada um dos itens que a NR31 vai tratar. Então com a NR31 isso ficou mais condensado e ficou mais aplicado à prática real. Tá? Mesmo você não estando dentro da agroindústria, você vai precisar de algumas definições e alguns parâmetros que estão lá dentro dessa norma regulamentadora. A gente vai tratar, por exemplo, das responsabilidades, a gente vai tratar da CIPA rural, ela é um pouco diferente do que trata lá a CIPA da NR5. A gente vai tratar do SESMIT, que você vai fazer parte, que ele também vai ter algumas peculiaridades, vai ter algumas situações diferentes. Por exemplo, eu posso ter um SESMIT coletivo, que ele vai fazer, vão ser várias empresas, um pool de empresas que vai ter apenas um serviço especializado de segurança e medicina. Então são algumas situações que a gente vai verificar e como você vai aplicar isso dentro da tua realidade. Então na primeira competência a gente vai, por exemplo, passar uma entrevista com um técnico de segurança que viveu a realidade da agroindústria. Algo que alguns de vocês vão passar por isso também. Na segunda competência a gente vai tratar dos riscos, os riscos ocupacionais dentro da agroindústria. O principal de todos é o risco químico. A gente trata, por exemplo, com a utilização de muitos agrotóxicos. E aí você vê muitos trabalhadores aplicando de forma errada. Você vai verificar eles sem o equipamento necessário. E boa parte deles, no futuro, vão adquirir uma doença ou uma lesão por causa disso. Porque eles não têm essa proteção adequada. Então, o risco químico ele é muito inerente à atividade da agroindústria. E você vê pouca preocupação. Por exemplo, você utiliza produtos químicos fora da embalagem. Isso pode causar um risco, a pessoa faltou atenção, a pessoa ingerir aquele produto porque não tem a identificação adequada. Ou no caso de uma ingestão ou de uma inalação acidental, você não saber quais são as medidas corretivas necessárias para ser tomadas. E isso aí pode ajudar num socorro rápido também. Então, o risco químico ele é um dos mais elevados que a gente vai encontrar. Mas a gente tem outros, por exemplo, o risco ergonômico. Você tem trabalhadores que não têm o mínimo de ergonomia possível. Você vê, a ergonomia seria a adaptação do meio ao corpo do trabalhador. E hoje em dia você vê trabalhadores com problemas lombares, problemas de coluna, porque você não tem uma posição adequada, você não tem uma postura. E aí muitas vezes desses trabalhadores, a gente vai ver ao longo da competência, iniciam suas atividades desde criança. E aí ao longo do tempo isso vai adquirindo, chega à meia-idade ele já está com problemas de saúde por causa desse tipo de atividade. Então o risco ergonômico é muito elevado. A gente também vai ver riscos, por exemplo, no transporte do trabalhador. Como é feito esse transporte? A gente sabe que muitas vezes ele é feito de forma precária. E aí podem causar acidentes também relativos a esse. Então a gente vai dar uma passada em cima disso aí, a gente vai mostrar
A gente vai mostrar os agrotóxicos, os rótulos de embalagem, a gente vai ver como é que a gente distingue esses agrotóxicos e como é que a gente faz essa manipulação. Até a manipulação a gente precisa ter ciência. Qual horário que é melhor, qual é a posição que a gente vai aplicar esses agrotóxicos. Então a gente vai dar uma passada nisso na segunda competência. A terceira e última competência a gente vai falar sobre sinalização. A sinalização é muito importante, principalmente para a questão dos riscos, os riscos químicos que a gente viu. Um produto químico, um agrotóxico, por exemplo, ele tem que ter uma embalagem muito bem sinalizada. Isso é determinado por lei. A norma exige que a gente faça essa sinalização adequada até para você saber os riscos. Isso facilita. A gente vai ver que a grande dificuldade da sinalização não é a sinalização em si, mas é a capacitação do trabalhador. Muitas vezes ele tem a sinalização adequada, mas ele não sabe para que servem aqueles sinais, aqueles símbolos, qual a utilidade daquilo, então isso se perde. Então não adianta nada a empresa apenas fazer a sinalização pura e simplesmente, sem ter uma capacitação ao trabalhador, que é o principal afetado, é o ator principal disso aí. Ele que vai manipular, ele que vai utilizar esses equipamentos. Então por isso que há a necessidade de não só fazer uma sinalização adequada, que a gente vai ver que a gente não vai utilizar só norma regulamentadora, a gente vai utilizar, por exemplo, NBRs, normas brasileiras de regulamentação da ABNT, que aí vão tratar melhor dessa parte aí. Então a gente vai mostrar inclusive placas, modelos de placas e modelos de rótulos que a gente pode tratar disso aí. Bom, então essas são as 3 competências que a gente vai tratar ao longo dessas semanas. Espero que vocês, dentro do caderno, a gente tenha algumas indicações de leituras muito importantes para vocês que vão complementar. O caderno é apenas um guia para vocês. Lá, por exemplo, é interessante que vocês baixem a NR31, aprofundem o conhecimento da NR31, que é uma norma bem prática, tá? E além disso, a gente tem outras cartilhas, a gente tem uma cartilha interessante que trata da fiscalização dos auditores fiscais, ou seja, complementa essas atividades dentro do caderno. Além de participar das aulas atividades, das atividades semanais e dos fóruns, porque vai ser interessante para vocês esse compartilhamento de informações e a gente vai estar sempre à disposição de vocês ao longo da disciplina.